Bom, então a junção PN, aqui no caso, a gente pegou uma pastilha P, uma pastilha N e juntou. Nessa junção PN acontece um fenômeno muito interessante. E esse fenômeno é tão interessante que a gente vai ver que ele deu origem a vários dispositivos que revolucionaram a eletrônica, né, e fez possível a eletrônica ser o que ela é hoje. Com uma simples junção PN-DS, eu consigo desenvolver vários dispositivos, diodos, transistores, circuitos integrados. Hoje a eletrônica não seria possível se não fosse essa manipulação de pastilhas semicondutoras. O que acontece quando a gente junta essas duas pastilhas? Perceba só, à esquerda eu tenho aqui pastilha tipo P, à direita eu tenho pastilha do tipo N. O portador majoritário da pastilha do tipo P vai ser lacunas. Então, esses positivos aqui representam, por assim dizer, lacunas, né? Do tipo N, portador majoritário vai ser o quê? Elétrons. Eu tenho aqui, olha, os elétrons como portador majoritário, porque está sobrando aqui um elétron para cada ligação. Lembra que eu falei, né? Tem uns negativos no meio da pastilha tipo P, porque aqui eu estou tratando de dispositivo que é real, né? E se é real, vai existir aqui algumas impurezas que a gente não tem controle. Da mesma forma, do lado N aqui, existem também algumas lacunas, que também existem impurezas que a gente não tem controle. Então, se eu simplesmente faço a junção das pastilhas aqui, olha, sem aplicar nenhuma tensão, o que eu vou observar acontecer só de juntar essas duas pastilhas? O que eu vou observar é o seguinte, olha, que os elétrons existentes desse lado aqui vão tender a se aglomerar nesse extremo, igual está sendo mostrado aqui, e as lacunas do lado direito vão tender a se aglomerar também próxima à junção, tá vendo? Isso é por um processo de atração e repulsão que acontece em função das cargas envolvidas aqui. Só que o que é interessante, vai chegar um momento que vai estabilizar, ou seja, nem as lacunas e nem os elétrons vão ter força mais para ir para onde eles precisam ir, seja por efeito de repulsão ou seja por efeito de atração. E nesse momento cria-se aqui, olha, uma barreira que a gente chama de barreira de potencial. E aqui está escrito aqui, olha, camada de depressão. Por que depressão? Porque próxima à junção eu tenho uma menor quantidade de portadores majoritários da camada. Se a camada é do tipo N, próxima à junção eu vou ter menos componentes N. Por isso que aqui está positivo. Olha, da mesma forma do lado de cá. Se eu estou uma partida do tipo P, próxima junção, eu tenho menos influência do P, olha. Por isso que aqui está cheio de elétronzinho aqui, ó. Então, região de depressão quer dizer diminuição dos portadores majoritários da camada. Lembra que portador majoritário do tipo P é lacuna, portador majoritário do tipo N são elétrons. No instante que a gente faz a junção, esse fenômeno que acontece, criando aqui a região de depressão, igual eu falei, então eu tenho um acúmulo de cargas negativas de um lado e um acúmulo de lacunas, que aqui foi considerado como cargas positivas do outro. Se eu tenho carga negativa de um lado e carga positiva do outro, eu tenho teoricamente aqui uma diferença de potencial, né? Que é o que a gente chama de tensão. Então, juntei aqui e apareceu essa região de depressão, e esse processo que eu acabei de falar aqui é chamado de recombinação. Então, você tem uma pastilha P, uma pastilha N, você juntou, aconteceu esse processo que a gente viu, né, de acúmulo das cargas de um lado e do outro. Não existe corrente elétrica inicialmente, tá vendo? Olha, então, aqui está desconectado, não tem polarização, então quer dizer que a tensão aplicada em cima dessas duas pastilhas aqui é zero. Então, a corrente elétrica aqui, olha, também é zero, não acontece nada. Aqui ao lado está mostrando a simbologia do diodo, tá? Então, pastilha P, pastilha N, tá? A pastilha P, a pastilha N dessa forma. Os terminais, como simbologia, fica dessa forma, sendo que o diodo vai conduzir a corrente só no sentido da seta. Os terminais aqui vão ser chamados de anodo, tá? Do lado positivo aqui, né? Desse lado esquerdo é chamado de anodo e do lado direito é chamado de catodo. Esse anodo e catodo vem exatamente da relação de ânion e cátion. Então, a parte do diodo que a gente alimenta com o terminal positivo é chamado de anodo, e a parte do diodo que a gente quiser alimentar com o terminal negativo é chamado de catodo. Bom, o que vai acontecer então, se inicialmente, né, vamos pensar aqui duas situações. Primeiro, quando eu tenho esse diodo que foi mostrado aqui,
diodo não, vamos chamar por enquanto de junção PN, né? Se eu tenho essa junção PN aqui, do jeito que foi mostrada, eu tenho duas opções. Ou eu vou alimentar ela assim, olha, positivo, negativo, ou pode ser o inverso, né? Eu posso trocar e colocar aqui positivo, negativo. Então, uma hora eu posso fazer chegar positivo aqui do lado P, e hora eu posso fazer chegar negativo aqui do lado P. E é isso que a gente vai mostrar aqui, o que acontece, olha. Inicialmente, eu estou fazendo chegar o positivo do lado N. Nesse momento, eu falo que a junção PN está polarizada reversamente. Eu vou entender por quê. Olha só, nessa imagem aqui, se eu coloco pastilha N, tá? Eu coloquei aqui um positivo. O que acontece com essa pastilha no que diz respeito a cargas elétricas aqui? Segundo a lei de Coulomb, o que vai acontecer aí? Os elétrons pouco a pouco aqui, né? Os elétrons que estavam aqui, eles vão ser sugados aqui, né? Para a fonte, assim como as lacunas que estavam aqui, né? Então, as cargas positivas aqui vão ser aglomeradas aqui, olha, via repulsão para a região de depressão, que é aquela parte da junção, olha. Então, desse lado vai ficar com alguns elétrons e aqui vai ficar com uma quantidade alta de lacunas por causa do efeito aqui, né? De repulsão da fonte. Se quiser pensar da forma também do seguinte, olha, os elétrons foram drenados para a fonte, né? Porque aqui é carga negativa, aqui é positivo, então a carga negativa que foi drenada, sobrando aqui, olha, mais lacunas, né? Mais cargas aqui positivas. E é exatamente a mesma coisa que acontece do outro lado, né? Se eu coloco aqui um terminal negativo da fonte, o que vai acontecer? Parte positiva vai ser drenada para a fonte, não é assim? E a parte negativa vai ficar aqui maior, olha, acumulada, próxima à junção. E o que é interessante? Que não vai existir aqui fluxo de corrente. Para que aconteça fluxo de corrente, olha, o ideal era o quê? Passasse uma corrente aqui que forçasse essa barra aqui, né, essa barreira de potencial, essa região de depressão, a ser encurtada para eu conseguir ter um transporte de cargas de uma pastilha para outra. E o que a gente viu que aconteceu foi exatamente o contrário, olha. Ao invés de eu tentar vencer aquela barreira e fazer uma corrente circular de uma pastilha a outra, eu contribuí com aquela barreira, olha. Eu fortaleci a barreira aqui do lado positivo e fortaleci a barreira do lado negativo. Nesse momento, olha, a região de depressão ela aumentou, tá? Então, se ela aumenta, ela não permite que exista fluxo de corrente entre uma pastilha e outra. Porque lembra, né? A corrente aqui ela vai tender o quê? A sair do positivo, né? Assim, passar pela pastilha e voltar para o negativo. Só que quando ela tenta sair para o positivo aqui e passar pela pastilha, ela encontra o que aqui, olha? Uma barreira de potencial, né? Um lado aqui que também está positivo. Está positivo, então não existe, por assim dizer, um favorecimento para a corrente circular nesse sentido. Igual está mostrado aqui, olha, a corrente IS. Se a corrente IS ela tenta circular, olha, nesse sentido aqui do diodo, igual foi colocado aqui, positivo e negativo, não vai acontecer, beleza? Porque a corrente ela não vai conseguir vencer essa grande oposição que foi criada aqui, olha, em função da polarização. Então, toda vez que fala que um diodo, estou falando diodo, mas início aqui é junção PN, que vai ser a mesma coisa de um diodo, né? Então, se eu tenho uma junção PN polarizada reversamente, eu não tenho condução de corrente dos terminais aqui, né, do meu diodo, beleza? Da minha junção PN. E isso está sendo mostrado aqui, ó. Quando eu coloco positivo no N, negativo no P, então o diodo vai se comportar aqui como uma chave aberta, tá? Se a chave está aberta, não existe condução de corrente. E olha que interessante que a gente está começando a ver aqui. Eu consegui fazer com que um circuito fique funcionando como se uma chave tivesse aberta, sem ter contato mecânico. Eletronicamente falando, só manipulando como que os elétrons e lacunas se comportam dentro do material, eu consegui fazer com que o material não transportasse corrente elétrica, funcionando como uma chave aberta. Então, olha que interessante, o material pode se comportar tanto como chave aberta quanto como chave fechada, só pela polarização que eu faço nele. Foi dito que o material é semicondutor, certo? Então, essas duas pastilhas aqui são materiais semicondutores. Nesse momento aqui, essa junção está se comportando como isolante ou como condutor? Isolante. Por quê? Porque a simbologia do diodo é tipo uma seta, tá vendo? Uma setinha aqui, indo da esquerda para a direita. Você sempre pensa, então, que a corrente ela tem que ir no mesmo sentido da seta. E se ela precisa ir no mesmo sentido da seta, do lado esquerdo tem que estar o quê? Positivo, né? E do lado direito negativo, né? Assim? Porque se a corrente tenta
fluir do lado oposto, ou seja, no sentido oposto à seta, não vai conseguir. Pensa sempre assim, olha, aqui tá certo, né? Ou seja, positivo está do lado esquerdo, negativo está do lado direito. Então a corrente consegue fluir no sentido da seta, olha, então tá ok, polarizado diretamente. Se eu faço a inversão disso, tá errado. Não é que tá errado, vai depender da aplicação. Então aqui a gente vai ver agora a junção PN polarizada de forma direta. Então aqui o positivo estava do lado N, não é assim? E agora o positivo vai estar do lado P. Se do lado P aqui eu coloco aqui uma fonte com a parte positiva do lado esquerdo, o que vai acontecer nessa pastilha do tipo P aqui? Lei de Coulomb também, né? Quer dizer que tudo que é positivo aqui vai ser repelido e tudo que é negativo vai ser drenado para a fonte. Só que como tem muito pouca carga negativa aqui, quase nenhuma, eu não tenho essa força de atração, por assim dizer, né? Eu vou ter nesse momento aqui mais força de repulsão. Só que pensa comigo aqui, essa parte é muito importante. Se eu estou repelindo as partes positivas aqui, que no caso são lacunas, para o lado da esquerda para a direita aqui, né? Nesse sentido, quando essa parte positiva tentar passar para outra pastilha, por assim dizer, vai existir aqui uma força de oposição, concorda? Por quê? Porque eu tenho aqui algumas cargas positivas que foram acumuladas. E se eu tenho parte positiva aqui tentando ir para lá, existe uma força aqui de repulsão que precisa ser vencida. O que vai acontecer? Olha, quando você coloca aqui o lado positivo, né? A parte positiva tende a ir para a direita. Só que ela encontra aqui, olha, uma pequena oposição, igual foi falado. Só que ela está indo de encontro com essa oposição. Então, essa barreira que está sendo criada aqui, ela tende a ser espremida pela fonte. Espremida no sentido de comprimir mesmo, tá? Essa barreira aí que foi criada, até que cargas consigam ser transportadas com facilidade. Essa região aqui de acúmulo de cargas que foi mostrada anterior, ela vai ser comprimida pela força da fonte até que as cargas do lado P aqui consigam passar para o lado N. E o interessante é o quê? Que se as cargas P aqui conseguem passar para o lado N, eu tenho um terminal da fonte aqui, olha, pronto para elas, né? Então, carga P chegou aqui, ela encontra o lado N da fonte. Então, o que vai acontecer? Carga P chegou aqui, encontra o lado N, atração, né? Lei de Coulomb. Ela tende a ir para o lado negativo da fonte. Então, coloquei o lado positivo, repulsão nas lacunas, vou comprimir pela força da fonte aqui, né? A barreira que foi criada aqui. As cargas vão conseguir passar do lado esquerdo para o lado direito. E quando elas caem aqui na parte N, elas são drenadas para a fonte aqui, né? Porque P com N é atração, né? Elas vão ser drenadas para a fonte aqui. E nesse momento, diferente do anterior, olha, eu vou conseguir ter um fluxo de corrente que vai do positivo para o negativo. Isso aqui vai ficar acontecendo enquanto essa fonte aqui estiver ligada, beleza? Só que perceba, né? Existiu aqui uma pequena oposição que precisou ser vencida e que foi comprimida aqui, né? De forma que eu consiga fazer o transporte de cargas, igual eu falei com vocês. Só que existe aqui um valor definido para essa barreira aqui, tá? Existe aqui um valor pré-estabelecido, tá? Que é padrão para ser vencido aqui nessa barreira. Então, quando o diodo está polarizado diretamente, aqui ó, junção PN polarizada diretamente. Nesse momento aqui, eu tenho a condução de corrente, olha. O lado positivo P, aqui ó, a pastilha P está recebendo o lado positivo da fonte e a pastilha N está recebendo o lado negativo da fonte. Então, sempre quando acontecer isso, pastilha P recebendo positivo, pastilha N recebendo negativo da fonte, eu falo que o meu diodo está polarizado diretamente. Por quê? Polarizado diretamente, ele consegue fazer a condução de corrente. Beleza? Então, aqui, polarizado reversamente, não existe condução de corrente, diodo se comportando como chave aberta. Polarizado diretamente, existe condução de corrente de uma pastilha a outra e o diodo se comporta como chave fechada. Beleza?